Boa noite. A gente vai falar sobre a anatomia aplicada à drenagem linfática do estômago. Nosso professor é o Márcio Babinski, alunas Carol Vivas e Paloma Moura, Departamento de Morfologia e Anatomia. Esses são alguns tópicos do que a gente vai abordar no trabalho. Bom, a localização do estômago. Ele se encontra numa posição de decúbito dorsal, nos quadrantes superiores direito e esquerdo, ou no epigástrio, região umbilical, hipocôndrio esquerdo, região lateral esquerda. Numa posição ereta, né, deslocando-se para baixo. Os vasos linfáticos, eles se originam, né, da mucosa gástrica e se reúnem na submucosa, onde eles formam um plexo, o plexo submucoso. Esse plexo, ele vai originar, né, também canalículos calibrosos, que vão adentrar a túnica muscular, né, e vão drenar uma rede subserosa. Esses dois plexos, eles formam o sistema linfático intrínseco. Na rede subserosa também é formado um plexo subseroso. E esse plexo é o que vai se comunicar com o sistema linfático extrínseco, né, que posteriormente vai formar canalículos mais calibrosos, né, e esses canalículos é que vão se dispor ao longo do estômago no mesmo trajeto das artérias. Bom, o estômago, ele é um órgão segmentado, né, e foi dividido por Kohler, né, em 4 zonas. Então, é traçada uma linha imaginária ao longo do centro do seu eixo e também dividindo em 2 partes iguais, né, uma parte superior e uma parte inferior, na qual a parte inferior é dividido na metade. E essa metade a gente chama de metade cirúrgica, na qual é dividido a zona 1 da zona 2. A zona 1 é o quadrante inferior esquerdo, onde se encontram os linfonodos epiploicos. A porção superior é a zona 2, né, a porção mais alta. Se encontra o quadrante superior esquerdo, os linfonodos pancreato-esplênicos, né? Seguindo em sentido anti-horário, a gente vai para a zona 3, que é o quadrante superior direito, onde se encontra os linfonodos paracárdicos, gástricos esquerdos e celíacos, né? Os paragástricos na zona cárdica, né? E os outros em torno da curvatura menor. E a zona 4, que se encontra no antro, que é o quadrante inferior direito, onde a gente pode encontrar os linfonodos hepáticos. O estômago, ele tem 8 grupos de linfonodos ao longo da sua extensão, que vão ajudar na drenagem dessa linfa até os nódulos dos linfonodos celíacos. Eles são os paracárdicos, os gástricos curtos, os branquiáticos esplênicos, os suprapilóricos, os infrapilóricos, os celíacos, os gastros esquerdos e os gastros esplênicos. É sempre bom lembrar que o estômago apresenta uma rica rede de vasos linfáticos que se conecta com vasos linfáticos, os quais drenam outros órgãos viscerais do abdômen superior na junção gastroesofágica. Esses vasos linfáticos são contínuos com os que drenam a parte inferior do esôfago. E na região do piloro, eles são contínuos com os que drenam o duodeno. Em geral,
seguem um trajeto das artérias que suprem o estômago. Os vasos linfáticos que drenam todo este órgão ocorrem ao longo das curvaturas maior e menor do estômago e se esvaziam nos linfonodos gástricos e gastromentais, sendo eles gastroepipódios. A porção pilórica é drenada pelos linfonodos pilóricos que se esvaziam nos linfonodos celíacos. Este último se localiza ao redor do tronco celíaco. É importantíssimo também ressaltar a origem, por assim dizer, dessa linfa. Lá nos capilares sanguíneos, na troca gasosa que acontece entre o vaso sanguíneo e a célula, o oxigênio sai do vaso e vai para a célula e a célula devolve alguns resíduos dessa troca gasosa. Esses resíduos, muitas vezes, podem ficar presos, por assim dizer, no tecido intersticial que une essas células desse órgão. A linfa, ela vai limpar esses resíduos e, como a gente vai ver mais para frente, eventualmente ela vai descarregar esses resíduos na corrente venosa da veia jugular interna esquerda e subclávia. Nesse slide, eu gostaria de falar um pouco sobre o percurso da drenagem, sendo ele a parte inicial. Bom, a linfa dos 2/3 superiores do estômago drena ao longo dos vasos gástricos direito e esquerdo para os linfonodos gástricos. A linfa do fundo gástrico e da parte superior do corpo gástrico também drena ao longo das artérias gástricas curtas e dos vasos gastromentais esquerdos para os linfonodos pancreáticos e esplênicos. A linfa dos 2/3 direitos do terço inferior do estômago drena ao longo dos vasos gastromentais direitos até os linfonodos pilóricos. A linfa do terço esquerdo da curvatura maior drena para os linfonodos pancreático duodenais que estão situados ao longo dos vasos gástricos curtos e esplênicos. Bom, aqui nesse slide eu vou explicar um pouco mais sobre a parte secundária dessa drenagem, desse percurso dessa drenagem. Bom, essa linfa, ela vai vir aqui dos nódulos dos linfonodos celíacos, vai partir para a cisterna do quilo, para o ducto torácico, então vai desaguar, vai despejar o seu conteúdo na junção das veias jugular e interna esquerda e subclávia. Gostaria de ressaltar a localização desse ducto torácico entre a veia ásico e a artéria aorta. Bom, vamos analisar melhor esse percurso. A linfa vai vir dos capilares linfáticos do estômago para os vasos linfáticos e, enfim, para os linfonodos. Esses vasos linfáticos, mas esses linfonodos vão formar um grupamento, uma cadeia, que é um tronco. No caso do estômago, vai ser os troncos intestinais. Os troncos intestinais vão drenar, então,
para os dois ductos torácicos principais. No caso do estômago, vão ser os dois ductos torácicos. Esse ducto torácico se inicia lá na região lombar em uma dilatação. Essa dilatação observada aqui na imagem, que se encontra anteriormente às vértebras lombares, se encontra também numa íntima relação com as vísceras abdominais, com os ligamentos do músculo diafragma, nessa localidade aqui. Essa cisterna também pode ser chamada de cisterna de Thiel. Então, recapitulando, essa linfa veio do tronco intestinal, que vai para a cisterna do quilo e então para o ducto torácico. A linfa vai então retornar para o sangue venoso na junção das veias subclávia esquerda e jugular interno. Na junção da jugular interna esquerda e subclávia. Bom, o estômago, ele tem uma relação metastática e linfática muito importante e muito rica com outros órgãos ao seu redor. Essa relação, ela pode ter um fator direto na expansão de patologias como o tumor, né? Ele pode se expandir de alguma área do estômago via aos vasos linfáticos. Como, por exemplo, a gente pode ter um tumor gástrico na zona 4 e esse tumor se expandir, né? Se locomover para o fígado ou na zona 2, por exemplo, isso pode se expandir para o baço, para o pâncreas, né? Então, essa relação metastática ela é muito importante, porque o estômago ele tem essa conexão muito rica, né, com os outros órgãos, tanto numa drenagem linfática, quanto numa drenagem arterial, venosa. Então, essa relação é muito importante nessa questão patológica, dessa expansão de uma doença, né, poder se agravar mais ainda e acometer outros órgãos, né, e agravar mais a situação desse indivíduo. Bom, aqui nesse slide eu vou explicar um pouquinho sobre o câncer de estômago. Como foi dito anteriormente, essa íntima relação com todas as vísceras abdominais faz com que esse câncer se espalhe muito facilmente. Inclusive, ele pode, como a gente viu, como essa linfa ela vai acabar indo para a junção da jugular esquerda interna e da subclávia, esse câncer pode se espalhar até para a região subclávia. Bom, esse câncer ele é mais comum situado no terço superior. E a ocorrência ocorre o comprometimento dos linfonodos paracárdicos, gástricos inferiores e gastrolienais. Quando o crescimento das células neoplásicas do estômago se faz dentro do ducto linfático, podemos ter acometimento de gânglios mais distantes. Exemplo típico é o gânglio de Virchow, na região supraclavicular esquerda, também conhecido como sinal de Troisier.
As causas que podem acometer esse câncer não são esclarecidas. Estudos apontam alguns fatores importantes para o aparecimento do câncer de estômago. São eles nutrição, ou seja, uma dieta muito rica em sal, pobre em nutrientes, pobre em vegetais, verduras, legumes, frutas, ela pode causar esse câncer. Já dietas ricas em frutas, legumes, vegetais reduz o risco de surgimento da doença. A infecção de estômago pela bactéria pylori é um fator que pode acarretar esse câncer. Essa bactéria é encontrada na maioria das pessoas, em quase todas elas não provoca nada. Numa minoria, essa bactéria pode desenvolver lesões e alterações. Outro fator que pode contribuir para o aparecimento desse câncer são pólipos no estômago. Aparecimento de pólipos no estômago. Esses pólipos normalmente são benignos, ou seja, eles não podem cismar. Mas eles podem evoluir para quadros inflamatórios e malignos. Ou seja, eles podem se espalhar por toda a cavidade abdominal quando se desenvolverem e acabarem virando um câncer. A gastrite crônica atrófica é um outro fator que pode contribuir para o aparecimento do câncer. Esse tipo de gastrite é causado geralmente pela bactéria pylori e consiste na atrofia da mucosa do estômago. Outro fator que pode contribuir para o aparecimento desse câncer é a predisposição genética. Ou seja, se algum familiar seu teve o câncer de estômago, é bem provável que você o desenvolva. Os sintomas, aqui a gente pode citar, que eles não aparecem nos estágios iniciais. Eles aparecem somente quando o tumor já está bem desenvolvido, o tumor já está bem grande, aí a gente observa vômitos constantes, observamos sangue no vômito, sangue nas fezes, uma diminuição do seu apetite, você se sente cheio, muito cheio, com pouca quantidade de comida consumida, você emagrece muito sem tentar emagrecer. Por exemplo, se você não está tentando emagrecer e você emagrece de qualquer jeito, um emagrecimento não voluntário, né? Ele pode ser um fator, um sintoma aí desse câncer. O diagnóstico pode ser através de endoscopia. Essa endoscopia é muito importante, muito para esse diagnóstico, porque ela não só permite a visualização do tumor, como permite a biópsia desse tumor também. Além disso, outros exames, como, por exemplo, radiografia, ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética, são eficientes para avaliar a extensão do tumor e orientar o tratamento. O tratamento consiste em, basicamente, 4 tipos de tratamento para câncer do estômago: cirurgia, quimioterapia, radioterapia e terapia biológica. Em quase
todos os pacientes, o tratamento cirúrgico se faz necessário em complemento à quimio e à rádio. Entretanto, a escolha de um deles ou uma combinação de mais de um tipo individual, conforme o tamanho, localização e extensão do tumor, pode ser necessário. O pós-operatório da retirada desse tumor, para uma boa recuperação, é importante que o paciente siga as orientações do médico à risca. O médico deverá orientar como será a dieta pós-operatória, que normalmente inclui pouca quantidade de comida ingerida, assim, de uma vez só, né? Ele pode receitar também alguns analgésicos para a dor. É bom lembrar que a drenagem linfática ela é riquíssima, a drenagem do estômago, né? E do abdômen em geral é riquíssima. Não só faz com que seja extremamente fácil porque esse câncer se espalhe, como dito anteriormente, mas também quando esse fator é somado à impossibilidade de se retirar os linfonodos, um problema cirúrgico é criado. Aqui eu gostaria de explicar o que seria o linfonodo sentinela. Bom, o linfonodo sentinela é o primeiro linfonodo a receber a drenagem linfática de um tumor e que pode ser detectado após injeção peritumoral de marcadores. Uma vez identificado, ele pode ser dissecado. Aqui nós fizemos um complô de fatores de risco desse câncer de estômago e um complô também dos sintomas. Então, os fatores de risco já foram citados anteriormente, os sintomas também. Caso você tenha alguns dos sintomas ou todos os sintomas, seria adequado que você procurasse um médico. Aqui estão as referências que utilizamos para fazer esse trabalho. Aqui estão as autoras desse trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada.